Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e nós estamos então, neste mês de outubro, falando sobre o mês missionário. Hoje, dia 11/10, segunda-feira. Neste nosso podcast de hoje, nós somos convidados a ouvir o que vimos e ouvimos dos migrantes indígenas. Neste nosso podcast de segunda-feira, a reflexão presente é sobre a mobilidade indígena. Quando se fala em mobilidade indígena, fala-se em respeitar suas tradições, cultura, modo exemplar de ver e proteger a Mãe Terra, de seus direitos como povos originários desse chão. A Terra sem fronteiras é um bem universal que acolhe a todos e a ninguém deveria pertencer. Sem este olhar, incorre-se em violação de direitos humanos, no risco de confinar os povos indígenas, em vê-los limitados às fronteiras a eles impostas e traçadas pelo mundo, com todas as implicações sociais que essas fronteiras significam. O censo do IBGE de 2010 registra a existência de 896,9 mil indígenas em território brasileiro. E se isso não bastasse, toda a situação de fragilidade por que passam os povos indígenas se intensificam atualmente com a terrível pandemia da Covid-19. A esperança é que a vacina chegue logo para toda a população, mas é preocupante constatar que no Programa Nacional de Imunização, o governo federal concebe como grupo prioritário a vacinação apenas de 410 mil indígenas, metade da população indígena. No cenário da diversidade dos povos indígenas no Brasil, registra-se que no movimento migratório venezuelano, intensificado nos últimos anos, cerca de 50 mil migrantes e refugiados são indígenas, pertencentes às diferentes etnias, que representam 65% desse contingente. Neste ano, a campanha missionária nos convida a não deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. O cenário de retrocesso que vem ocorrendo em relação à proteção e ao respeito devido aos povos indígenas cresce cada vez mais. Diante dessa realidade, é urgente reivindicar condições e espaços junto aos órgãos competentes de modo que os migrantes indígenas vivam com dignidade, acessem o sistema educacional e tenham proteção à saúde e alimentação digna garantida. As palavras do Papa Francisco devem ecoar em todos os cantos. Vós sois memória viva da missão que Deus nos confiou a todos, cuidar da casa comum, cuidar da criação. E agora nós iremos ouvir a palavra de Deus para iluminar a nossa vida neste dia de hoje. Hoje nós iremos fazer a leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 36. Então Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E agora uma pequena reflexão sobre essa leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 36. Eu sempre gosto de repetir para que você possa também estar fazendo essa leitura ao longo do seu dia, marcando aí na sua Bíblia para estar refletindo também.
O texto descreve uma parte do discurso de Pedro na casa de um pagão chamado Cornélio. Ele era oficial do exército romano, mas aceitava o único Deus de Israel e a sua lei moral. A atitude de Pedro surpreende por receber os primeiros pagãos na igreja sem exigir que eles passassem primeiro pelo judaísmo. Ele fez assim porque compreendeu que Deus é o Senhor de todos, imparcial, não faz acepção de pessoas e que a sua paz é para toda a humanidade. Toda a humanidade foi redimida por meio de Jesus Cristo. Deus se opõe a qualquer espécie de privilégio de raça ou cultura. Pedro entendeu que, contrariando a crença dos judeus, nenhuma pessoa devia ser considerada impura, discriminada. Toda pessoa que teme a Deus pratica o bem e a justiça, quer seja judia ou pagã, é aceita e amada por Deus. Embora Deus tenha enviado a sua palavra primeiro a Israel, Jesus é realmente o Senhor de todos. Esse discurso e atitude de Pedro é um passo de extraordinária importância para a vida da igreja. Ela é católica desde o princípio, isto é, destinada às pessoas de todas as raças e culturas, e não apenas a um grupo fechado e estreito. Assim, a igreja entra decididamente pelos caminhos da universalidade, em confronto com o nacionalismo judaico. Mas isso não acontece sem a real mudança de corações e o livrar-se de orgulho, intolerância, vaidade eclesial e pessoal, ignorância religiosa ou superficialidade da fé. Queridos irmãos e irmãs, nesta nossa reflexão de hoje, falando sobre a população indígena, quantas vezes nós vemos esses nossos irmãos e irmãs sendo discriminados, faltando alimento, saúde, um tratamento digno? E por que muitas vezes os nossos governantes fazem distinção dessas pessoas? São pessoas que cuidam da Mãe Terra, pessoas que têm a sua cultura forte, que muito tem a nos ensinar e muito já nos ensinou. Fazem trabalhos belíssimos de encher os nossos olhos. E como nos lembrou nesta leitura Pedro e também o Papa, nós devemos cuidar de todos, cuidar da nossa casa comum, cuidar da criação. Nessa leitura em Atos dos Apóstolos, Pedro diz e compreende que Deus não faz distinção das pessoas. Ele aceita a todos, acolhe a todos. Aqueles que querem praticar a justiça, a fé, o amor. E por isso, nós, em nossa caminhada de missionários e missionárias, não devemos fazer distinção das pessoas. Devemos acolher, abraçar e cuidar de nossos irmãos, sejam eles quem for, pois todos precisam de cuidados e não podem e nem devem ser desprezados. Que possamos neste dia de hoje colocar em nossas orações esses nossos irmãos que vivem na sua cultura super intensificada, uma cultura muito importante para a nossa história, para o nosso mundo. Que possamos pedir a Deus que eles nunca desanimem e que nós, como os missionários e missionárias, possamos sempre caminhar fazendo bem e olhando por aqueles que precisam tanto da nossa ajuda. E nós, queridos irmãos e irmãs, devemos fazer então um compromisso com a vida nesse nosso podcast de hoje. Nós somos convidados a assumir quais compromissos na nossa caminhada de missionário e missionária. Quem sabe buscar informações se no passado ou no presente houve a presença de povos indígenas na nossa região.
Já pararam para pensar nisso? E quais necessidades eles estão sentindo? Que você possa refletir sobre essas perguntas neste dia de hoje e pode deixar aí no nosso podcast o seu comentário, a sua partilha sobre essas perguntas. Será muito bem acolhida e muito bem-vinda. E pedimos a você que sempre nos escuta para nos ajudar, curtindo, compartilhando. Quando você compartilha, muito mais pessoas são alcançadas e você ajuda no projeto de evangelização. Eu desejo a todos uma semana muito abençoada, cheia de coisas boas e alegrias. Ótima segunda-feira e eu te espero para o nosso próximo encontro.